isso faz multiplicar na minha vida e na sua, amém? Só quem crê diz amém. Amém. Diga para o seu irmão, Deus é bom, o diabo não presta, e Jesus está voltando. Você falou só para você ouvir, eu quero que você fale para o outro ouvir. Fala lá, Deus é bom, o diabo não presta, e Jesus está voltando. Amém, glória a Deus. Aleluia, Deus é bom, glória a Deus. Tem alguém visitando a gente aqui hoje pela primeira vez? Não, né? Acho que todo mundo já é conhecido, né? Você já deu um sorriso, um abraço aí para quem está do seu lado, já desejou a ele uma boa noite, agradeceu a ele por estar com você aqui hoje, louvando ao Senhor, na nossa grande família, amém? Aleluia. Tem uma música que diz bem assim, hoje eu vou aproveitar para cantar, que eles nunca me deixam cantar. Não é da minha época, mas eu aprendi recentemente. Tem uma música que diz assim: aflito e triste coração, Deus cuidará de ti, por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. Canta. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Aleluia! Você crê nisso? Aleluia! Que Deus cuida de você, que Deus te ama, que Deus quer o melhor. Você crê nisso? Aleluia! Então a pergunta que eu quero fazer para você essa noite é: se você sabe que Deus cuida de você, por que você anda tão preocupado? Por que você anda tão ansioso? Por que você anda perdendo noite de sono, pensando em problemas? Gente, noite foi feita para dormir, amém? Não foi feito para você ficar lá pensando em problema, né? Vendo como é que vai fazer no outro dia, né? Aquela coisa toda. Não, irmão, noite foi feita para descansar. Afinal de contas, Deus cuida de você, não é isso, Flávio? Deus cuida de mim e Deus cuida de você. Irmão, nós precisamos pensar menos nos problemas e dar mais crédito para Deus. A maioria de nós sabe de tudo isso. O problema é que nós não fazemos. Precisamos acreditar de verdade que Deus cuida de nós. Diga para o seu irmão: irmão, Deus cuida de você. Se preocupe menos. Amém? Não perca a noite de sono. Fala para ele: irmão, essa noite você vai dormir, você não vai ficar pensando em problema, porque você vai aprender que Deus cuida de você. Amém? Aleluia. Gente, Deus sabe o que faz. Sabe, Deus sabe todas as coisas, sabe como agir, sabe como fazer. Você sabia que Deus é mais inteligente que você? Sabia ou não? Não. Revelação chegou. Essa é a maior revelação que você vai ouvir hoje. Deus é mais inteligente que você. Amém? Será mesmo, pastor? Eu acho que eu resolvo meus problemas melhor que Deus. Não, irmão. Deus é mais inteligente que você, Ele sabe como é que agir. O problema é que nesses dias a gente está andando muito ansioso, preocupado demais com as coisas, não é? A gente não consegue viver o presente porque está pensando no futuro. A gente às vezes não consegue viver o presente por causa dos problemas do passado. E a gente fica, né, nessa amarração, sofrendo por causa do passado, ansioso por causa do futuro, e esquece que Deus cuida de nós. Nós já cansamos de pregar isso aqui. Deixa o passado é passado, deixa o passado lá no passado. Amém? Agora deixa eu revelar algo para você que talvez você não saiba nessa noite, querido, a respeito do seu futuro. Você sabia que Deus já derramou bênçãos no seu futuro? Amém? Você crê nisso? Você fica feliz com isso? Nós cantamos aqui, olha, não é para a gente preocupar, é para a gente confiar em Deus. E o que nós precisamos fazer, gente, é manter a nossa fé. Colocar os olhos em Deus, confiar nele de verdade,
porque Ele tem cuidado de mim e de você. Diga para o seu irmão, o seu futuro vai ser bom. Deus tem coisas boas no futuro para você, diga para ele. Nós precisamos olhar para o futuro e enxergar Deus, enxergar o nosso Pai lá. Quando a gente enxergar Deus no nosso futuro, nós vamos ver as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender isso, precisamos fazer isso, né? Olhar para o futuro e enxergar Deus. O segredo é confiar. Se você buscar a Deus, se você o honrar com a sua vida, colocar Ele em primeiro lugar na sua vida, querido, as bênçãos de Deus virão até você. Amém? Virão. Se Deus pudesse abrir uma cortina, pensa nessa imagem. Se Deus pudesse abrir uma cortina, né? E Ele deixasse você ver tudo aquilo que Ele já colocou lá no seu futuro, as oportunidades, as pessoas, as bênçãos, o favor dEle, ou seja, tudo aquilo que Deus já colocou no seu futuro, querido, você ia andar menos preocupado e menos ansioso, porque Deus é fiel, Deus tem coisa boa para você lá. Deus já foi no seu futuro, Deus já reservou o melhor para você. Pastor, como é que eu sei dessas coisas? Pela fé, irmão. Crendo no Senhor de verdade, crendo no Senhor de todo o coração, amém? Nós precisamos realmente confiar que Deus tem cuidado de nós. Pastor, mas o senhor está falando de futuro, mas a minha realidade, o meu presente é bem diferente. Eu estou com muitos problemas, muitas dificuldades, eu não vejo uma saída. Querido, deixa eu falar algo para você. Todos nós nos sentimos esgotados às vezes, isso é uma realidade. O problema, querido, não é se sentir esgotado às vezes, o problema é quando essas coisas nos dominam. O pessimismo, o medo, a preocupação do amanhã, e o problema é que a gente começa só a refletir em cima dessas coisas, e esquece o cuidado de Deus. A gente canta, mas não consegue viver essa realidade. Você sabia que quando você está cansado, e se você ficar falando só de cansaço, mais cansado você fica ainda? Se você está com problemas e você só fala de problemas, você está deprimido, você só fala de depressão, você só fala de medo, né? Quanto mais nós falamos de depressão, mais deprimidos nós ficamos. Esquecemos que Deus cuida de nós. E o contrário é verdade. Quando a gente se enche da palavra, se enche do amor de Deus, né? Quando a gente começa a olhar o favor de Deus, começa a imaginar Deus no nosso futuro, começa a imaginar e falar, olha, eu posso confiar em Deus, querido, essas coisas vão acrescentando esperança em nós. Amém? Nós precisamos nos atentar para isso. Amém? Nós precisamos nos atentar a essas coisas, né? Precisamos enxergar Deus no nosso futuro, a ação de Deus, porque amanhã já é futuro e Deus está lá trabalhando por nós. Aleluia! Nós precisamos nos atentar, nos apegar às coisas boas. É o que eu sempre digo, até dei o exemplo na escola bíblica, né? Se você ficar torcendo por Vasco, você vai viver uma vida deprimida, uma vida chateada. Entende? Você precisa mudar de time, irmão. Você precisa ser mais feliz, se apegar às coisas boas, amém? E assim somos nós, querido. Nós vamos nos apegando aos problemas, às dificuldades, e nós vamos vivendo aquela vida, né, deprimida, angustiada, ansiosa. E os problemas vão, né, fazendo com que a gente esqueça o cuidado de Deus. Eu vi a história, eu li a história de um executivo que ele tinha na parede do seu escritório um pôster bem grandão, né, bem interessante. Esse camarada, ele estava passando por uma séria crise financeira, estava passando por uma crise no casamento dele, né, problema com os funcionários, problema na empresa, e ele colocou, ele foi até uma loja e ele achou um pôster grande, né, e ele colocou no escritório dele, era a imagem de um barco a remo, mais ou menos de uns 3 metros, um barco a remo, e aquele barco estava ali na areia, né, e dentro do barco tinha 2 remos, né, dentro do barco, e eles estavam ali, e mais ou menos por volta de 7, 8 metros para trás, a maré estava lá longe, e o barco encalhado aqui na areia. Talvez a gente pudesse imaginar essa cena, talvez uma cena não tão bonita assim, não tão inspiradora assim, afinal de contas um barco foi feito para estar no mar e não estar na areia, dava a entender que era um barco encalhado, um barco largado, né? Algo que às vezes não fosse bonito aos olhos, mas na parte de baixo daquele pôster havia uma frase ali que dava todo sentido àquela figura, né? E a frase estava escrita bem assim: a maré sempre volta a subir.
a maré sempre volta a subir. Querido, o que nós podemos entender com isso, querido? Por mais difícil que seja a situação que a gente esteja vivendo hoje, Deus está trabalhando por você, Deus está cuidando de você, o agir dele não falha. E deixa eu falar para você, querido, tudo isso vai passar, a maré vai voltar a subir, porque nós temos um Deus poderoso que pode todas as coisas, trabalhando por nós. Mas nós precisamos acreditar nisso de verdade, colocar a nossa confiança, a nossa fé em Deus. Querido, se preciso for, Deus move o mundo a seu favor. Aleluia, querido. Amém? Nós precisamos entender isso. Nós não nascemos, não fomos criados para ficar encalhados, né? Deus tem projetos grandes para mim, projetos grandes para você. Pastor, então por que Deus não faz? Querido, às vezes tudo que Deus está esperando de nós é uma semente de fé, homens e mulheres de fé que ousem de verdade acreditar em Deus, de confiar nele de todo o coração, querido. É isso que Deus está buscando. Tem alguém aqui que acredita em Deus de verdade? Tem? Amém? É isso que Deus está buscando, irmão, para agir na nossa vida. Toda essa situação ruim que você se encontra hoje, perdido, sem energia, sem entusiasmo, você precisa entender, querido, a maré vai voltar a subir, porque tem um Deus que cuida de você, trabalha por você, que te ama, lança o seu olhar para o futuro e enxerga Deus trabalhando, enxerga Deus cuidando de você. Aleluia. Não desista, querido, dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus relacionamentos, né, do seu ministério. Podem ser tempos difíceis, mas a Bíblia diz que tem recompensa, que tem galardão para todo aquele que ficar firme, que mantém a fé, para todo aquele que confia em Deus. Aleluia. Eu li a história sobre um homem chamado Thomas. Thomas estava um dia pescando, né, ali na Bahamas com o seu barco, né, e veio uma tempestade de repente e virou o barco dele. Conclusão, ele foi parar numa ilha deserta. Parece até filme, né, mas era um relato real. E ele ali sozinho naquele lugar ali, né, por vários dias, chorando, achando que nunca mais ia ser encontrado. E ele orava muito, mas como ele mesmo dizia, parecia que o céu estava fechado, eu não via uma saída. E para piorar a situação, querido, ele havia feito um abrigo de palha, aquele abrigo pegou fogo. Aquele homem chorou demais, ficou bravo com Deus. Senhor, toda vez que eu oro, né, as coisas só pioram, parece que as coisas não melhoram. Querido, 1 hora depois encostou um barco de resgate na praia, e aquele homem ficou feliz, e ele diz, olha irmãos, eu não podia me contentar de tanta alegria. E ele foi perguntar lá, olha, como é que foi que vocês me acharam? Aí o pessoal do barco falou assim, ué, nós vimos a fogueira que você fez lá para pedir socorro. Querido, deixa eu falar algo para você, irmão. Muitas vezes aquilo que parece ser uma decepção na nossa vida hoje é Deus nos colocando em posição de resgate. Aleluia. Nós precisamos confiar em Deus, gente. Se nós orarmos e clamarmos como Thomas orou, seja qual for a maneira, Deus vai nos alcançar, irmão. Continue confiando nele, não perca a esperança, não perca a alegria no Senhor, né? Deus pode transformar uma coisa ruim em uma coisa boa, assim, muito facilmente, querido. Não existem limites para Deus. Nossa fé, querido, precisa estar no Senhor. Se nós mantivermos a fé no Senhor, irmão, Deus vai nos colocar no lugar que nós devemos estar. Precisamos entender isso. É engraçado porque às vezes todo cristão que já passou por isso. Às vezes a gente acredita muito, né? Acredita de verdade, e quanto mais a gente ora, mais a gente acredita, né? E parece que menos provável as coisas vão acontecer, não é assim? Já passou por situação assim? Nossa, pastor, eu estou crendo, eu estou orando, mas parece que se torna menos provável. Aí a gente continua naquele fervor, daqui a pouco a gente desanima, a gente ora pouco, a gente deixa o sonho de lado, esquece a promessa, porque a gente orou e não aconteceu nada. Querido, deixa eu falar algo para você, o tempo de Deus é diferente do nosso, é diferente, mas Deus age, querido, amém? Deus está ouvindo as nossas orações, não importa quanto tempo tenha passado, não importa se você está se sentindo desanimado, querido, entenda, Deus está cuidando de você. E a mensagem de hoje é: não perca fé, porque é isso que o diabo quer. O diabo quer trazer desânimo, sentimentos de dúvida, fracasso, né? Dúvidas no coração, atacar a fé, tirar a nossa confiança em Deus. Mas nós nunca podemos esquecer aquilo que Isaías diz lá em Isaías 43, quando o Senhor diz, agindo eu, quem impedirá? Oh, aleluia, querido.
Essa verdade precisa ser grandiosa dentro do coração. Ninguém pode parar Deus trabalhando a seu favor, irmão. Ninguém. Nenhuma circunstância, nem ninguém. E nós precisamos acreditar nisso. Aleluia. A própria Bíblia já declarou que se nós permanecermos em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Continue plantando suas sementes. Continue buscando a Deus, continue. Deus está mantendo os registros de tudo aquilo que você está fazendo. A Bíblia nos garante isso. A Bíblia garante boas colheitas para quem planta, para quem não desiste, para quem não cruza os braços. Não desista de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não desista de fazer a coisa certa, de ser honesto, de buscar santidade, de andar por caminhos corretos. Deus está vendo o que você está plantando, irmão. Não busque atalhos, porque os atalhos levam à morte. Deus está registrando tudo, e na hora certa, querido, na hora de Deus, a colheita vai chegar, as bênçãos vão ser derramadas sobre sua vida, as bênçãos vão te alcançar, a maré vai voltar a subir, porque Deus está cuidando de você. Aleluia. Continue sempre confiando em Deus, não desista. Às vezes a gente fala as coisas brincando, mas é verdade, às vezes parece que a gente quer achar que a gente sabe mais do que Deus. Não é? A gente parece que acha que sabe mais do que Deus, mas não, querido, Deus sabe de tudo. Deus, inclusive, irmão, Ele tem a solução dos problemas que nós nem enfrentamos ainda, que nós vamos enfrentar. Deus já sabe a maneira como Ele vai nos conduzir, como Ele vai nos mostrar. Então você não precisa andar ansioso, querido. Cuidado, faça, como Pedro diz lá, 1 Pedro capítulo 5, verso 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia, querido. Aleluia. Ah, pastor, mas eu fiz tudo errado, eu fiz escolhas ruins, eu errei muito na minha vida, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Querido, você pode até achar que arruinou tudo, mas deixa eu dizer algo para você, querido. Nós servimos a um Deus cheio de misericórdia, a um Deus cheio de amor, a um Deus que quer o seu bem, quer a sua paz, quer a sua felicidade, e principalmente a um Deus que quer restaurar você. Aleluia. Todo esse peso que você carrega pelo passado, pelas escolhas ruins, Deus quer libertar isso de você, querido. Sabia que o lugar onde você está não é surpresa para Deus? Deus não imagina assim, puxa, não achei que fulano ia errar tanto, não achei que ele ia chegar nessa situação. Não, querido. Deus sabe exatamente onde você está, isso não é surpresa alguma para Deus. Agora o que Deus quer fazer, querido, tanto faz se for grande ou pequena a situação, Deus quer fazer para te restaurar, porque Deus sempre tem a solução para nós. Deus não quer que a gente permaneça encalhado. Amém? Escolhas erradas, elas fazem parte. Não é porque um relacionamento deu errado, foi um relacionamento ruim, que o próximo tem que ser ruim. Não é porque uma empresa não deu certo, que a próxima que você fizer vai dar errado, Não é porque aconteceu uma coisa errada, que vai acontecer errado de novo. Não, irmão, nós temos um Deus de restauração, um Deus de misericórdia, aleluia, que está cuidando de nós. Então nós precisamos, irmãos, parar de nos preocupar tanto, parar de perder noite de sono. Deus tem você aqui, irmão, na palma da mão, aleluia. Ele sabe como te ajudar. Agora você precisa confiar nele. Você precisa confiar nele. Entenda uma coisa, querido, às vezes a nossa imaginação e o nosso pensamento, ele é limitado demais. Ah, pastor, o senhor não conhece a minha situação está muito difícil. Deixa eu falar algo para você, querido, entenda uma coisa, Não existe situação ruim, qualquer situação ruim, ela não coloca limites em Deus. Deus não está limitado pela economia, Deus não está limitado pela nossa formação acadêmica, ou pela falta dela, Deus não está limitado pelo ambiente, pela forma como nós somos criados. Não, querido, não existe limites para Deus agir, querido. Aconteça o que aconteceu na sua vida, Deus pode restaurar, Deus pode fazer de novo. Raquel citou hoje na EBD, nós somos feitos novas criaturas, e ela ainda disse, nós não somos pessoas remendadas, nós somos novos, porque é isso que Cristo faz em nós. Entende? O agir dele é por completo, é sobrenatural. Agora você precisa entender algo, querido. O que limita o agir de Deus, na nossa vida é a nossa falta de fé, é a nossa crença. É a nossa falta de fé. Então é por isso que nós dizemos, creia que Deus está trabalhando por você, querido, e você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer. Aleluia.
A chave está aí, o segredo está aí. Não importa a situação, não importa o problema, não importa o passado, não importa as suas escolhas. Deixa eu falar para você, querido, quando você decidir liberar uma fé incomum, Deus vai fazer coisas incomuns na sua vida. Aleluia! Coisas que você nunca imaginou. Por quê? Porque você ousou acreditar em Deus. Incredulidade não gera bênçãos. Agora a fé gera bênçãos na nossa vida. Aleluia! Nós damos legalidade para que Deus trabalhe em nós. Quando você liberar uma fé sobrenatural, Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida. Uma fé radical obtém resultados radicais, uma fé extrema obtém resultados extremos. Você quer crescer, você quer avançar, né? Aumente a sua fé, creia mais em Deus, confie mais em Deus, e você vai ver Deus agir de maneira incomum na sua vida. Esse é o segredo, irmão. Tem uma passagem em Jeremias que diz que aquele que confia no Senhor, Deus vai fazer ele florescer no deserto. O que cresce no deserto, irmão? Só cacto, que eu acho, mais nada. Agora é chique, fala suculenta, né? Irmão, a Bíblia diz que o crente, que o cristão, aquele que confia em Deus, Deus faz ele florescer, prosperar no deserto. É no deserto que você está passando, é no deserto que você está, Deus faz você prosperar e crescer onde você está. Basta você confiar nele. Basta você depositar sua fé nele. Amém? Não existe limites para Deus. Aleluia, Deus pode fazer qualquer coisa, querido, basta nós entregarmos a nossa vida para Ele. Da mesma forma, né, existem vários exemplos na Bíblia, da mesma forma quando Deus pegou lá 5 pães, 2 peixinhos para alimentar uma multidão, querido, Deus pode simplesmente pegar o que você tem hoje, ainda que seja pouco, para melhorar a sua vida. Aleluia, aleluia, querido, não coloque limites em Deus. Deus pode multiplicar seu tempo para que você faça melhores escolhas. Deus pode multiplicar a sua sabedoria para que você tome decisões melhores. Deus pode multiplicar a sua finança para que o seu dinheiro renda mais. Querido, Deus está no controle de tudo. Aleluia. Aleluia. Nós vamos entender isso. Precisamos nos achegar a Ele com fé, com confiança. Aleluia. Deus pode todas as coisas, querido. E nós devemos crer nisso de todo o nosso coração. Olhar para Ele, buscar Ele, olhar na direção certa, tirar os olhos do problema, colocar o foco em Deus, né? Se a gente fica olhando para baixo, buscando as coisas dessa terra, a gente só vê problema, crise, dificuldade, mas a Bíblia diz, olhem para Cristo, olhem para o céu, olhem para Deus, porque lá vem a força de vocês. O foco, querido, faz toda a diferença. Eu li sobre a pesquisa que eles fizeram com ratos. Alguém aqui gosta de rato em casa, de estimação? Não, né? Eu li sobre uma pesquisa que eles fizeram com os ratos. Eles pegaram um rato e colocaram num recipiente, né? Um recipiente liso, que ele não pudesse subir, e encheram esse recipiente com água. E eles fizeram um teste com o rato, né? Colocaram esse rato dentro dessa vasilha com água, num local bem escuro, não tinha nenhuma luzinha lá dentro, e cronometraram quanto tempo aquele rato ia nadar até desistir e morrer. Você pode imaginar quanto tempo isso durou? Num local totalmente escuro? 3 minutos. O rato desistiu e morreu, afogado. Mas aí eles fizeram algo diferente, querido. Eles pegaram a mesma vasilha, a mesma quantidade de água, colocaram outro rato lá dentro, colocaram num quarto, só que dessa vez foi diferente. Dessas vezes eles deixaram um feixe de luz, que um feixe de luz entrasse dentro daquele ambiente. Sabe quanto tempo o rato nadou ali antes de desistir e morrer? 36 horas. Ou seja, 700 vezes mais, né, que o rato que ficou sem luz. Sabe por que isso, querido? Porque o rato sem luz não tinha esperança. Ele não tinha por que lutar. Ele, quando olhava, via apenas a escuridão. Ele não tinha razão para continuar nadando. Gente, isso é exatamente o que acontece conosco quando a gente não enxerga mais Deus na nossa vida. Quando nós não colocamos o foco no lugar certo, nós perdemos a fé, a confiança, né? Achamos que não somos mais capazes de superar os obstáculos, né? Perdemos a esperança de dias melhores, né? Deixamos de acreditar que Deus está no controle das coisas, cuidando de nós. Por quê? Porque os olhos não estão em Deus. Então a gente perde a paixão, perde o entusiasmo. Por isso, querido, no dia mais difícil da sua vida, no meio dos problemas, das crises, você precisa olhar para Deus e entender que Deus cuida de você, que Ele está no controle de tudo, cuidando de nós.
olhando para Deus, olhando para a palavra dele, olhando para as suas promessas, confiando nelas, a gente encontra a força necessária para seguir adiante, querido. Até os ratos sabem disso. E a gente fica, querido, ali, brigando, colocando o foco no lugar errado, querido. Não olha para Deus, olha para a escuridão. É por isso que tem tanta gente ficando pelo meio do caminho, querido, porque os olhos estão tirados da fonte da força, da alegria, da razão de viver. Entende, querido? A gente precisa parar com essa mentalidade de apenas sobreviver. Já viu gente que é assim que só sobrevive? E aí, irmão, como é que tá? Pastor, tá bem, tá indo. Tá indo nada, irmão. Você está avançando, você está crescendo, querido. Por trás de você tem um Deus trabalhando a seu favor, tem um Deus te ajudando, tem um Deus te sustentando, tem um Deus cuidando de você. Não menospreze o cuidado de Deus na sua vida. Não menospreze, irmão. Você não apenas sobrevive, né? Deus é contigo, o Senhor é a sua força, é a sua fortaleza. O que está faltando é colocar os olhos em Deus para enxergar de verdade o favor dEle na sua vida. Irmão, se você fizer uma parceria com Deus, ninguém pode vencer você. Você e Deus, irmãos, fazem uma parceria de sucesso. Amém? Aleluia. Por maiores que sejam os problemas da vida, né? Por mais difícil que seja, maior que todos os problemas da vida é Deus. E esse mesmo Deus trabalha por você. Esse mesmo Deus cuida de você. Aleluia. O salmista lá no Salmo 91, 2, ele diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quando ele diz o meu refúgio, querido, existe um lugar seguro para você estar. Onde é? Estar com Deus. Aleluia, querido. Ninguém, nenhum problema, ninguém tem força suficiente para te arrancar dos braços dele, né? Debaixo da proteção dele, debaixo do cuidado dele. Deposite a sua fé nele, a sua força nele, a sua esperança nele, a sua confiança nele. Para de ficar perdendo tempo pensando em problema. Busque sabedoria em Deus, busque forças na fonte. Deus pode te ajudar a resolver todos os problemas. Eu e você não fomos, querido, feitos para ficar no meio do caminho. Fomos feitos para avançar, fomos feitos para crescer. Fomos feitos para sermos criados, para nos tornarmos vencedores. Nada pode abalar a nossa fé, nada pode vencer um homem ou uma mulher que confia em Deus. Aleluia. Quando você libera uma fé, querido, presta atenção, carrega isso para a sua vida. Entenda uma coisa de uma vez por todas, né? Para aqueles que andam muito ansiosos, muito preocupados. Querido, quando você libera a fé, você está abençoando o seu futuro. Você consegue entender isso? Quando você hoje é um homem e uma mulher que confia em Deus, acima de todas as coisas, quando você libera a fé, o seu futuro está sendo abençoado. Você gostaria de ter um futuro melhor? Você gostaria de ver as coisas na sua vida melhorar, a sua realidade mudando a partir de agora? Então, a partir de agora, você precisa ser uma pessoa de fé. Precisa confiar em Deus de verdade, não só da boca para fora. Precisa deixar Deus agir na sua vida. Não é porque veio um problema que Deus te esqueceu, Deus parou de cuidar, Deus te abandonou. Não, Deus sabe onde você está, Deus sabe do que você precisa, mas você precisa continuar confiando nele. Aprenda a tratar os seus sentimentos, querido, porque senão isso abala a sua fé. Quando a notícia ruim chegar, e deixa eu falar, vai chegar, problema vai bater na porta, tristeza vai chegar, irmão, é normal, mas não deixa isso te dominar. Não deixa, irmão. A notícia ruim chegou, libere fé. Senhor, obrigado porque a tua palavra diz que o Senhor me ama, que tudo vai dar certo, né? A tua palavra é fiel, eu creio. Né? A notícia ruim chegou, Senhor, obrigado porque a tua palavra diz que o Senhor trabalha por mim, a sua mão está sempre estendida ao meu favor. Isso é viver de fé, irmão. Ainda que as circunstâncias digam o contrário, Deus está cuidando de você. Comece a mudar hoje o seu futuro. Pare de reclamar, pare de murmurar, confie em Deus. A Bíblia diz que nós temos uma aliança com Ele. Você entende o que é uma aliança? Querido, a nossa aliança com Deus, a aliança é o maior abençoando o menor, é o poderoso guardando o mais fraco. É isso que Deus faz na minha vida e na sua, irmão. Nos abençoa, nos guarda, nos protege, nos ajuda, irmão. Aleluia.
Entrega, Salmo 37 diz, 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Irmão, você tem tudo para vencer na vida. Eu tenho, pastor? Tem. Sabe por quê, irmão? Porque você tem Deus. Você já é um vencedor. Às vezes só o foco que está no lugar errado. Mas você já é um vencedor, amém? Você já tem Deus na sua vida. Se você entregar verdadeiramente a sua vida, o controle da sua vida para Deus, você confiar nele de todo o seu coração, se você andar nos caminhos do Senhor, honrar a Deus com a sua vida, querido, deixa eu falar algo para você, Deus vai fazer. Eu não vou abandonar. Fique de pé, querido, eu queria convidar você a ficar de pé, amém? Minha confiança em ti. Continue firme, não desista da vida. Há um grande galardão, eu sei. Deus cuida de você. Há um grande galardão, eu sei. No final da sua história tem Deus, amém? Aleluia! Deus está cuidando de nós. Aconteça o que acontecer, irmão, continue confiando em Deus, amém? Não abandone a fé. Deus tem promessas para você. Deus quer o seu melhor. Deus não te criou para ver você cabisbaixo, triste. Deus tem promessa para a sua vida. Aleluia! Diga para o seu irmão, hoje você vai dormir. Você não vai ficar preocupado com o problema, porque Deus cuida de você, amém? Não negocie a sua fé, nada vai abalar a nossa confiança em Deus. Aleluia! Diga, eu creio em Deus. Diga, eu creio em Deus. Eu creio que Deus trabalha por mim. Aleluia! Diga para o seu irmão, Deus está agindo por você, irmão. Aleluia! Glória a Deus. Aumenta o som, vamos cantar, vamos louvar o Senhor, amém? Glória a Deus, irmão, é pela fé, amém? De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou. Nada vai te parar, irmão. Aleluia, Deus trabalha por você, amém? Glória a Deus, aleluia. Saia daqui essa noite com essa consciência, irmão. Deus está cuidando de você. Aleluia, Ele te ama. Ele quer o seu bem. Aleluia. Minha confiança em ti. Aleluia. Há um grande galardão, eu sei. Aleluia, tem promessa para nós, amém? Há um grande galardão, eu sei. Glória a Deus. Eu não vou retroceder. Irmão, não desista. Avance no Senhor. Pode vir Ele trabalha por você, irmão. Aleluia, você tem uma aliança com Deus. minha vida está em Deus. Nele eu vivo pela fé. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar. Vou avançando, de fé Amém. em fé Glória a eu Deus. vou. Diga, eu vou avançar. Eu vou crescer. Eu vou vencer. Porque Deus cuida de mim. Aleluia. Você crê nisso? Uma salva de palmas para o Senhor. Amém. Aleluia. Pode se sentar, irmão. Querido, Deus sempre tem o melhor para nós. Amém. Mas nenhum problema desse mundo é maior do que o agir do nosso Deus. Você vai avançar, eu declaro sobre sua vida avanço sobrenatural, conquistas, irmãos. Uma paz sobrenatural reinando no seu coração, a solução dos problemas, não na minha força, mas na força do Senhor, querido, porque a palavra diz, quando o Senhor diz, agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode agir
contra Deus operando na sua vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Você foi abençoado essa noite? Querido, carrega essa lição para o seu coração. Amém? Deus cuida de você. Ele não falha, Ele é fiel. Amém? Glória a Deus. Eu pedi aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer o Senhor. Aleluia, Deus é bom, amém? Estenda suas mãos, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Glória a Deus.